Olá para você que acompanha o nosso canal. Eu sou o professor Júlio César Bueno e estou aqui de volta para abordar mais um vídeo falando sobre a independência paulista. E hoje eu quero falar com vocês sobre a solidariedade nacional. Pois é, solidariedade nacional. O que é isso? E por que isso não existe simplesmente no Brasil? E, portanto, é uma das razões pelas quais São Paulo deve se tornar um país independente. Muito bem. É comum aos países possuírem uma certa hegemonia cultural interna. Então, você tem dentro de um país, você tem certas características culturais, de valores, de princípios, de formação, que são mais ou menos equivalentes de norte a sul, que são mais ou menos padronizados a despeito de algumas diferenças mais superficiais. Esses princípios, esses valores, essa cultura, ela é geral a todo um país. Isso é comum, por exemplo, em países da Europa, isso é comum em vários países de outros continentes, da África, da Ásia, da própria América Latina. Contudo, você tem casos de países que, embora sejam países, ou seja, sejam estados que representem uma totalidade de pessoas, de povos, perante outros estados dentro da comunidade internacional, esses países não se constituem como verdadeiras nações. O Brasil é um desses casos. O Brasil é um país plurinacional. O que quer dizer isso? Dentro do país Brasil, nós temos a presença de vários povos, de várias nações. Bom, se você não quiser concordar comigo, se você achar que eu estou sendo muito estreito na minha avaliação, eu vou dar aqui demonstrações de como essa argumentação ela é coerente, faz todo sentido e justifica a fraude da solidariedade nacional no Brasil. Muito bem. Já que eu expliquei que existem países que têm uma unidade, uma padronização, uma hegemonia cultural de valores, de princípios em todas as suas regiões, e esse não é o caso do Brasil. O Brasil não é um país que tem uma hegemonia, não é um país que tem uma unidade populacional, uma unidade humana, apesar de ter uma unidade territorial que foi conquistada aí ao longo dos séculos. Nós podemos colocar o seguinte: dentro do Brasil, os povos que compõem o Brasil, que formam o Brasil, as nações que formam o Brasil, simplesmente não toleram umas às outras. A ideia de que todos nós somos brasileiros, de que todos nós nos amamos, de que não existem rivalidades entre os estados, é uma fraude, é uma falácia, é uma mentira. A história mostra isso e a realidade atual, objetiva, também mostra isso. Vamos lá, vamos olhar para o passado e vamos procurar entender como existem rivalidades, disputas sanguíneas, disputas violentas, disputas graves entre os estados brasileiros. Vamos lá. Em primeiro lugar, se nós formos pegar aí desde o início da independência brasileira, lá em 1822, antes nós tivemos diversas rebeliões e revoltas separatistas. A Inconfidência Mineira foi uma revolta separatista, a Conjuração Baiana foi uma revolta separatista, a Revolução Pernambucana foi uma revolução separatista, ok?
A independência brasileira foi uma revolução separatista. Não vou aprofundar especificamente sobre esse tema, que é um tema para outro vídeo. Posteriormente, no Rio Grande do Sul, houve a Farroupilha, a Revolução Farroupilha, que separou o Rio Grande do Sul e fez com que o Rio Grande do Sul, por um período, fosse um país independente, inclusive com reconhecimento externo de outros países. Nós temos um exemplo maravilhoso, que eu não citei, que é anterior. O Uruguai era uma província do Brasil, se separou do Brasil e é um país independente até hoje, e um país ainda mais próspero em índices de desenvolvimento humano do que o próprio Brasil. Passado aí o século XIX, nós tivemos outras demonstrações de que a identidade brasileira ela não existe. Logo, o sujeito que é do Rio Grande do Sul ele se identifica como gaúcho, ele não se identifica como um brasileiro. A identificação como brasileiro ela é recente, ela foi construída artificialmente. O sujeito se identificava como gaúcho, ele tem valores típicos do Rio Grande do Sul, ele tem princípios típicos daquela região, que ele compartilha mais com o Uruguai, com a própria Argentina, e menos com os outros estados do Brasil. Da mesma forma, vamos pegar o caso de São Paulo. São Paulo tem uma peculiaridade, né, porque São Paulo foi o centro irradiador de cultura, ao contrário do Rio Grande do Sul. O que isso quer dizer? Trocando em miúdos, para ficar claro. De São Paulo partiram as bandeiras, essas petições muito importantes, e elas foram responsáveis pela criação de outros estados, como Minas Gerais, como Goiás, Mato Grosso do Sul, e mesmo Paraná e outros estados. Então vejam, esses outros estados têm uma similaridade mais próxima com São Paulo, mas mesmo assim, nos dias de hoje, é muito questionável se há uma verdadeira solidariedade entre os povos desses estados com relação a São Paulo. Se não existe mais rivalidade entre eles do que solidariedade. Se não existe mais rixa entre todos esses estados do que uma verdadeira união fraterna. Continuando. Nós temos que ver aí no século XIX, no começo do século XX, nós temos vários exemplos de disputas, às vezes mesmo militares entre estados. Exemplo fortíssimo, Guerra do Contestado, entre Santa Catarina e o Paraná. Envolvia questões econômicas, mas envolvia sobremaneira questões geográficas, de divisas, de fronteiras. Não havia nenhuma amizade entre catarinenses e paranaenses por ocasião da Guerra do Contestado. Tanto que a cidade ali onde a guerra teve o seu fim, foi assinado lá um tratado, cidade de Concórdia. Né? Concórdia porque justamente onde se fez ali um acordo, né? Onde houve uma concórdia, um acordo de paz entre os dois estados, claro, evidentemente também com a ajuda do governo federal e o seu grande poderio militar. Muito bem. Vamos chegar no século XX. O que foi a Revolução de 32? Se não uma revolta, uma rebelião, uma revolução, mais do que uma rebelião, mais do que uma revolta, uma guerra, uma revolução plenamente pela defesa de São Paulo e não pela defesa do Brasil. A Revolução de 32 é, antes de tudo, uma defesa da autonomia paulista, da própria soberania paulista, como estava assim escrito na Constituição Paulista da Primeira República, do que uma defesa do Brasil. Os paulistas em 32 fizeram a Revolução porque eles sabiam que o Brasil, tendo de volta o retorno ao regime constitucional legal anterior à Revolução de 30, São Paulo teria preservado o quê? A sua autonomia, teria preservado a sua soberania, teria preservado o seu próprio destino, né? Daria seguimento àquilo que está no brasão da cidade, né? Non do Corduco. Não sou conduzido, conduzo, né? É o que está no brasão da nossa cidade, da cidade de São Paulo.
Então vejam só, são exemplos históricos de rixas, de disputas entre os estados. Na Revolução de 32, o governo de Vargas utilizou o subterfúgio, a desculpa de que a revolução era separatista, e a Revolução de 32 não era separatista, ela era uma revolução autonomista e constitucionalista, justamente para incitar os brasileiros contra São Paulo. Então era feita propaganda entre os estados da região Nordeste, de Minas, do Rio de Janeiro, dizendo que São Paulo pretendia se separar, que era liderado por um comunista italiano chamado Matarazzo, queria se separar do Brasil e implantar aqui um comunismo em São Paulo. Isso daí foi usado pela propaganda getulista. E a ideia de se separar era, eu acredito que tocava muito mais forte entre os brasileiros do que a ideia de transformar São Paulo num reduto comunista. O que realmente movia os ânimos e os brios naquele momento era a ideia de São Paulo se separar do Brasil. Então vejam, não, nós não podemos deixar São Paulo se separar. Onde já se viu, como é que nós vamos nos sustentar se a nossa galinha dos ovos de ouro resolver pular fora do barco? Pois é dessa forma, é dessa maneira que os estados brasileiros enxergam São Paulo. Enxergam São Paulo como um grande fornecedor. Fornecedor do quê? Fornecedor de dinheiro. É isso que São Paulo representa para os estados brasileiros, para a burocracia brasileira, para os coronéis que governam os estados brasileiros. A grande commodity que São Paulo exporta dentro desse processo neocolonial brasileiro, de neocolonialismo interno, a nossa commodity é tributos, são impostos, é dinheiro. São Paulo, na cabeça dessa gente, é aquele que sustenta. E, portanto, eles não podem abrir mão de São Paulo, porque senão eles vão à falência. Agora, falar mal de São Paulo, todo mundo fala, né? Mas ninguém quer abrir mão de São Paulo. É muito fácil você falar mal de São Paulo, falar que São Paulo é isto, que São Paulo é aquilo, falar que os paulistas são arrogantes, que os paulistas são prepotentes, que os paulistas só se desenvolveram, só cresceram com base na exploração do Brasil. Quantas vezes eu já ouvi essa ladainha, que São Paulo só se desenvolveu graças à exploração dos outros estados. É uma coisa que não tem fundamentação histórica, concreta, objetiva nenhuma. É pura mentira, é pura ladainha. É pura conversa mole, conversa fiada. Quantas vezes eu já ouvi isso? Agora, ninguém, esses que falam essas besteiras, esses assombros sobre São Paulo, eles não querem abrir mão de São Paulo, né? A gente fala, São Paulo quer ser independente. Ah, não, São Paulo não pode ser independente. Onde já se viu uma coisa dessa? Os paulistas não podem se transformar num país independente. Logo já vem o sentimento de recusa, de repulsa, mas na hora de falar mal, eles sempre falam mal da gente, né? Não existe solidariedade nacional. A hora que o Brasil precisa de São Paulo é pronto em ajudar o Brasil. Mas nos momentos em que São Paulo precisava ou precisa de ajuda do governo federal e do próprio país, São Paulo não recebe essa ajuda. O pensamento é, São Paulo não precisa de ajuda, São Paulo é muito rico, São Paulo tem muito dinheiro, São Paulo tem infraestrutura, então São Paulo não precisa de ajuda do Brasil. Eu concordo que nós não precisamos de ajuda do Brasil, mas eu concordo, você deve concordar, aliás, com a ideia de que nós também devemos então parar de ajudar o Brasil, não? Porque, afinal de contas, a ajuda que nós fornecemos ao Brasil não é uma ajuda voluntária, é uma ajuda forçada. Os bilhões de reais em impostos que São Paulo paga ao governo federal e que são transferidos para sustentar a burocracia estatal brasileira, o coronelismo, a gente não é perguntado se a gente quer manter esse sistema. Esse sistema simplesmente está aí, estabelecido. Não adianta a gente votar que isso não vai mudar com votação. Não com uma eleição normal, comum, ordinária. Então, a solidariedade nacional que tem no Brasil, ela é fraudulenta. Ela é mentirosa. Ela é baseada em falsos pressupostos. São Paulo precisa se separar do Brasil
Simplesmente porque os brasileiros não gostam de nós. E eu não vejo problema nenhum nisso. As rivalidades entre países na Europa são históricas, as rivalidades no mundo entre nações são históricas. Por que será que só aqui não, mas por que será que no Brasil não haveriam rivalidades desse jeito? Elas existem e elas não vão acabar, porque elas são naturais do próprio ser desses povos. São rivalidades das próprias circunstâncias culturais, de valores, de princípios, de formação histórica, de mentalidade dessas populações. Então isso não vai mudar. Logo, para haver uma verdadeira paz, uma verdadeira estabilidade na América Portuguesa, é necessário que os estados se separem, se dividam e se transformem em países independentes. Acabe esse grande monstrengo que é o Brasil, uma ficção político-jurídica, e nós passemos a ter 27 países independentes, um pouco mais, um pouco menos, dependendo de certos rearranjos, cada estado representando aí na média, cada estado ou região representando um novo país independente. Isso só vai trazer prosperidade para todo mundo. Vou dar rapidamente, para o vídeo não ficar muito longo, um outro exemplo da falta de solidariedade nacional. Na hora que os estados, países não, quem dera fosse países, né? Na hora que os estados aqui do Brasil, da Federação Brasileira, vão fazer políticas fiscais, tributárias, visando atrair investimentos, visando atrair indústrias para se instalarem em seus estados, existe aquilo que é chamado de guerra fiscal. Os estados abrem mão de recursos, de impostos, sobretudo de ICMS, justamente para atrair mais empresas para o seu território. Agora, onde é que fica a solidariedade nacional desse jeito? Não tem solidariedade nacional. A Zona Franca de Manaus está lá, sem impostos. E tem centenas, sei lá, milhares de empresas instaladas na Zona Franca de Manaus, sem ter que submeter a um regime fiscal equânime, igualitário. Regiões e estados mais pobres podem abrir mão de cobrança do seu ICMS justamente para atraírem mais empresas, logo atraírem mais empregos para os seus estados. Agora, São Paulo não pode abrir mão do seu ICMS, de parcelas altas do seu ICMS, dos seus impostos, porque esse daí é um dos poucos impostos estaduais, que não são impostos federais, cobrados pelo governo federal dentro dos estados. Então, São Paulo, se abrir mão do seu ICMS, como é que se sustenta? São Paulo, se não cobrar o seu ICMS, como é que fica? Porque os outros tributos, o governo federal rouba eles todinhos. Leva eles todos lá para Brasília e, em teoria, redistribui. É claro, eles redistribuem sim, redistribuem entre o bolso deles. Redistribuem entre os bolsos dos coronéis que controlam Brasília. Agora, façam-me um favor, solidariedade nacional no Brasil não existe. E se não existe solidariedade nacional, isso é mais uma prova, é mais um indício de que o Brasil não é uma nação. Ele é um país plurinacional, composto de várias nações. Agora, o Brasil não é uma nação. Logo, deve acabar. O Brasil é um país que precisa terminar. A estrutura brasileira, do Estado brasileiro, ela é draconiana. Só faz mal aos seus cidadãos. Bom, era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Em breve nós vamos fazer novas edições de vídeos. Deixa aí o seu comentário, se inscreva aí no nosso canal, ativa o sininho aí, essas coisas todas de YouTube que você sabe que funciona, para você receber os nossos próximos vídeos, tá ok? E continue apoiando a causa paulista. Divulgue e fale dela para os seus amigos. Grande abraço e viva São Paulo!